Somos carentes do Evangelho, todos. Todos precisamos ouvir falar de Jesus, todos. Todos necessitamos disso. Uma coisa que me incomoda no movimento espírita é a quantidade de pais que não levam os filhos para a evangelização infantil e de adolescentes. E o discurso é ridículo. Não é porque eu não quero forçar. Então radicaliza a ideia e não leva para o colégio. Deixa ele estudar quando ele quiser. Deixa ele dormir quando ele quiser. Deixa ele comer quando ele quiser. Deixa ele crescer quando ele quiser. Você tem que fazer as escolhas. Uma pesquisa seríssima foi feita em 22 países sobre o que leva, e eram com estudantes de medicina desses 22 países, o que levam esses estudantes, que vão estar ali no meio do curso, né, com 22 anos de idade, mais ou menos, você entra com 17, né? O que leva esses estudantes a se desenvolverem com drogas, lícitas ou ilícitas, e comportamentos sexuais transtornados, não orientações sexuais diversas, entendam bem. Comportamentos sexuais transtornados. E aí começaram a fazer o corte da pesquisa para saber quais eram os elementos, as variáveis, o que variaria para dar explicação aos que não se envolviam e aos que se envolviam. E começaram a, então, investigar mais profundamente. E descobriram que não era raça. Isso independia da raça. Não era sexo. Isso independia do sexo. Não era cultura. A cultura não era uma variável que determinava isso. Não era ser um homem ou uma mulher. Também não variava. Não era ser de classe média ou pobre. Também não era variável. Não era ser latino ou europeu ou asiático, não variava. Não era ser cristão, muçulmano ou judeu, isso não variava. Então eles foram aumentando o corte da pesquisa para chegar à variável determinante do comportamento aos 22 anos. Chegaram aos 6. Aos 6 anos. Eles descobriram um comportamento padrão entre todos os jovens que não tinham comportamento de vício. Todos os jovens, nesses 22 países, frequentavam com seus pais a religião que praticavam. E o que chamou a atenção dos pesquisadores, a maior parte deles materialistas, e eu tinha um preconceito muito grande com os pesquisadores materialistas, até que Décio me disse uma coisa muito inteligente, como é muito comum ele dizer coisas inteligentes, você sabe disso, né? Mas eu sou amigo coruja, né? Ele disse, a ciência ela não quer negar Deus, a ciência quer a verdade, e no dia que ela descobrir que Deus existe, ela vai pregar mais Deus do que a gente. Ele não tem um intuito de uma falange do mal, não, é uma busca da verdade. E eles ficaram inculcados como um comportamento que foi colocado na cabeça aos 6 anos capacita a pessoa a suportar tentações aos 22. Olha que coisa impactante. Aí eu estava fazendo uma palestra sobre evangelizadores infantis, um centro espírita e uma mãe, era um seminário, que era mãe tá. E uma mãe, ela ouviu dizer que, e eu continuo dizendo, que nós devemos levar para a evangelização à força. Não tem que negociar nem dar sorvete depois. Não tem que compensar. Ofereça a Deus agora. É este o momento de todos os melhores valores serem implantados. Porque quando Kardec pergunta por que é necessário passar pela infância a cada encarnação? É uma pergunta muito lógica. Sobretudo para um cientista. Por que eu não podia voltar já com PhD, né? Eu tenho que cobrir letrinha, beabá, tudo de novo, estudar trigonometria. Por isso tem que esquecer quem foi. Para suportar ir para o colégio. Né? Então eles dizem o seguinte, durante este período há uma flexibilidade no espírito para que os novos valores que a família bem educada possa proporcionar aos filhos sejam inculcados, para que quando as tendências anteriores venham a se manifestar, ele entre em crise. O que é a crise? Paulo, Romanos 7:22. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. Paulo estava dizendo o seguinte, eu sei o que é certo, mas ainda faço o que é errado. Mas se ele não soubesse o que era certo, quando ele deixaria de fazer o que é errado? Nunca. A crise que Paulo vai manifestar nessa ambivalência psicológica é quando ele entende o que é a lei e o que é o instinto. O que Deus quer e o que ele tem querido. E como esse desacordo gera desarmonia. E na medida que eu faço com que o meu projeto pessoal se coincida com o que Deus tem para a minha vida, sempre melhor que o meu, eu vou fluir. Então significa dizer que quando você evangeliza seu filho oferecendo valores de Deus, e imagina o seguinte, ele passa a semana inteira ouvindo músicas que sem comentários, letras que sem comentários, personagens que também sem comentários, minisséries e filmes e valores dos amiguinhos, e você tem a oportunidade de gratuitamente durante 1 hora, colocar esta criança e adolescente para ouvir falar de Deus e de valores. E por preguiça, não vem ao centro. Eu sei que eu não volto mais aqui, mas tudo bem. . Porque eu quero ficar em casa no domingo de manhã.
sem pensar no futuro, do que vai ser a falta de Deus na vida do seu filho, para você entender quando Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, que o pessoal cola, bota no carro e pensa que se trata disso, e não vê o contexto em que Paulo falou, porque quando você tira um texto do contexto, gera pretexto para afirmar o que você quiser, porque ele diz antes: enfim, irmãos, aprendi a viver com muito, a viver com pouco, na abundância e na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se você pensa que a melhor forma de garantir o futuro do seu filho é deixar bens, esqueça. Sem competência, ele perde em 6 meses. Aqui em Campo Grande, certamente tem histórias tão comuns como as que tem em Campinas, Nova York e São Paulo. Famílias que eram riquíssimas e quando os pais morreram, em menos de um ano, os filhos quebraram absolutamente tudo. Porque o que você deve deixar é valores. Porque valores fazem com que você consiga viver na abundância e na escassez. E aí essa mãe chegou para mim e disse: você me falou hoje de manhã que eu deveria levar o filho à força para a evangelização. Eu passei a minha vida inteira levando um filho meu à força e sempre achei que eu estava errada. E aí hoje você falou isso e eu liguei para ele. Eu queria contar a história dele para dar um depoimento para você. Pois não. E ela me permitiu repassar esse depoimento, sem contar detalhes da vida pessoal dela, pelo impacto que teve a fala dela para mim. Quando esse meu filho nasceu, eu percebi que ele era diferente. E aos 6 anos eu percebi que ele era muito diferente mesmo. Um dia eu estava vendo um concurso no Gugu e era um concurso de dança e ele disse: ela vai perder porque não rebolou. Com 6 anos. E aí Carlinhos de Jesus fez: você perdeu porque você não rebolou. Aí ela fez: ih. Não era um julgamento sobre a orientação sexual dele, mas ela estava achando estranho o comportamento dele perceber com 6 anos aquilo. Aos 12 ele disse: mamãe, eu te amo, mas eu te odeio. Queria te matar. Ela disse: por que, meu filho? Porque eu quero fazer muita coisa que eu sei que você não vai deixar enquanto eu depender de você. Ela disse: é verdade. Quando você depender de mim, você pode fazer, mas enquanto você depender de mim, não vai fazer. Então hoje, essa minha filha mora na Espanha. Aí eu fiquei: oxente, não era um filho? Virou uma filha. Virou travesti. E ela ligou e disse: meu filho, eu levei você ao centro espírita a vida inteira. A força, lembra? Lembro. E hoje eu ouvi uma pessoa dizer que era para levar mesmo. E eu me pergunto, se eu fiz certo, eu estou te ligando para dizer: eu fiz certo, meu filho. Disse: mamãe, eu não tenho a vida que você sonhou para mim. Eu sei disso. Eu tenho a vida que eu quis. E eu pago um preço por isso. Mas todo o mal que eu não faço, da vontade que eu tenho, só não faço por tudo que eu escutei no centro espírita. Toda vez que eu penso em matar alguém aqui, eu lembro do infeliz do André Luiz no umbral. Aí vem a vontade e passa, minha mãe. Então pode ter certeza, a senhora é uma vitoriosa, porque eu só não sou pior pelo seu amor. Eu achei esse depoimento tão interessante que eu pedi a ela autorização para repassar. Porque às vezes você não transforma seu filho em anjo, mas você inibe o potencial de instintividade, de reprodução de outra vida que pode vir à tona na vida dele.